Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Jaboatão dos Guararapes, Simproja, realiza ato público conjunto com o Sindicato dos Servidores Municipais de Jaboatão dos Guararapes e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Fazenda Municipal do Jaboatão. Será nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. A concentração será na Secretaria de Educação, antiga sede da Prefeitura. E os manifestantes sairão em protesto até a Câmara de Vereadores. Para falar sobre este assunto, estamos na ponta da linha com o professor Ronildo, presidente do Simproja. Professor, boa tarde. Boa tarde, Jorge Lemos. Boa tarde aos ouvintes do Cabo FM. Professor Ronildo, vocês vão sair amanhã, né, nessa manifestação pelas ruas ali de Prazeres, onde estão denunciando a retirada de direitos dos servidores aposentados e pensionistas com o projeto de lei da reforma da Previdência Municipal enviado pelo prefeito Anderson Ferreira para a Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes. Quais são estes direitos que o prefeito está retirando dos servidores e pensionistas do município? Jorge, antes da gente poder adentrar nos pontos específicos acerca da reforma assim, da Previdência, é bom a gente entender que a Prefeitura ele criou uma comissão em dezembro de 2020 para poder fazer essa adequação da reforma da Previdência relacionada a 103, né, que foi uma reforma aprovada pelo governo federal no dia 12 de novembro de 2019. Quando nós tivemos ciência dessa comissão que foi constituída pela Prefeitura, nós colocamos tanto para o Jaboatão Prev, que é o Instituto Previdenciário, como em mesa de negociação, que a Prefeitura, antes de apresentar este projeto de lei para a Câmara de Vereadores, apresentasse esse projeto aos sindicatos, e especificamente aqui ao Simproja, com tempo muito hábil para que a gente pudesse estudar, analisar, avaliar e ver aquilo que a gente poderia negociar com o governo. Então, o que acontece, Jorge, aí por surpresa nossa, quando foi agora no dia 28 de julho, né, quarta-feira passada, o governo antes disso, o governo apresenta que já estava finalizando esse projeto de lei. E nós pedimos para ter acesso. E no primeiro momento o governo só queria apresentar esse projeto em uma reunião. E nós colocamos para ele que fazia necessário a gente ter o contato com esse documento. E quando foi no dia 28 à tarde, o governo entrega esse documento. E no ofício que ele nos enviou, ele colocou que no dia 2, ou seja, na segunda-feira, ele marcava uma reunião já para que a gente pudesse apresentar qualquer proposta. Então nós percebemos, nós só tínhamos 2 dias para poder fazer uma análise de uma matéria muito complexa e um documento denso para poder construir e entregar a ele algumas propostas na segunda. Então nós sabemos que todo sindicato ele precisa de debater com a sua categoria para poder apresentar qualquer proposta. E nós estivemos lá nessa reunião e colocamos isso, que eles tiveram 6 meses para fazer uma construção, eles nos estavam concedendo 2 dias. Nós repudiamos essa posição do governo e colocamos para ele que necessitaríamos de tempo para poder apresentar e discutir. O governo, no primeiro momento, ao final da tarde, nos respondeu que não teria esse tempo, que já no outro dia essa matéria já iria para o Jaboatão Prev para análise, e nós discordamos, colocamos que não havia necessidade disso, e nós teríamos Jaboatão Prev, e todos os servidores que fazem parte, são conselheiros Jaboatão Prev, não participou dessa reunião e inviabilizou essa reunião do Jaboatão. E o governo simplesmente envia, nós tivemos uma assembleia na quarta-feira à noite, preparamos alguns pontos, na quinta entregamos ao governo as nossas proposições,
mas mesmo assim o governo encaminhou na quinta passada o projeto para a Câmara dos Vereadores sem uma análise de todos os pontos apresentados. Tinham 6 pontos que no decorrer do processo eles alteraram. Mas o que é que estava mais pegando, Jorge Heleno? Primeira coisa que o governo tinha colocado, queria atingir frontalmente todos os aposentados e aposentadas, é que ele colocava o seguinte: todo aposentado que ganhasse qualquer valor acima do salário mínimo, aquele valor que ele ganhasse acima do salário mínimo seria descontado um valor de 14% previdenciário. Ou seja, todos os aposentados e aposentadas de Jaboatão dos Guararapes iria pagar a previdência de 14%, que hoje só são aqueles valores que estão acima do teto do INSS. Então nós colocamos para ele que esse ponto era um ponto muito difícil, que iria atacar todos os governos. E aí nesse ponto simplesmente... Então hoje não paga, né, ele colocou que ele retirou essa matéria. Um outro ponto que ele também apresenta, que atinge frontalmente a todos os servidores de uma forma geral, é que ele aumenta a idade de contribuição e a idade para que as pessoas possam se aposentar. Hoje, para a gente ver, a pessoa para se aposentar, a mulher, ele se aposentaria com uma idade de 55 anos de idade, e o homem com 60 anos. Na nova regra que a prefeitura está apresentando, essa idade vai para 62, ou seja, há um aumento de 7 anos a mais. Ou seja, a mulher servidora que ele queira se aposentar teria que trabalhar mais 7 anos. Então nós colocamos isso, que é uma maneira muito difícil, muito justa para as servidoras e servidores do Jaboatão dos Guararapes, como também os professores e professores do magistério, que hoje a mulher para se aposentar precisaria de 50 anos, de 55 anos homens, ele iria hoje para 57 mulheres e 60 anos os homens. E além do mais, que ele coloca também, ele está colocando em cima da emenda constitucional 103, ele coloca que a gente coloca o seguinte, que as contribuições que as pessoas deveriam se ter, a gente hoje é de 80% das maiores contribuições. Então ele coloca as 100 maiores. No debate que nós já tivemos, eles baixaram para 90, mas mesmo assim alto. O que é que significa o pessoal entender? Quando você aumenta todas as suas contribuições, não tirando as menores, você diminui exatamente o que você vai poder receber quando você se aposentar. E além do mais, a regra de transição é muito dura para os trabalhadores em educação, e não só para os trabalhadores, mas para todos os servidores, porque eles colocam o seguinte, que para você poder ter a sua integralidade, receber um valor a mais, manter o seu valor que você teria em ativa, você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalha hoje. Para dar um exemplo bem prático, Jorge, para os ouvintes da Cabo FM entender. Uma pessoa, um servidor hoje, que tivesse 54 anos e 29 anos de idade, que hoje, em 2021, ele só precisaria, na regra atual, em 2022 ele iria se aposentar. Então faltava 1 ano para se aposentar. E se ele tivesse um salário de R$4.000. Então, se ele fosse se aposentar, em 2022 ele iria se aposentar, e além do mais, quando ele se aposentasse, ele poderia levar todo o seu valor da sua integralidade, os R$4.000. Com a nova regra que o governo está apresentando, com essa regra de transição, o que é que vai acontecer com o servidor? Primeiro, ele vai ter que só vai poder se aposentar em 2024. Ele vai passar mais 2 anos para poder se aposentar.
E se ele quisesse se aposentar com todo o dinheiro, todo o valor dele que tivesse na ativa, ele teria que ir para 2029, porque há uma regra de transição que você coloca a questão de pontos ou percentual. Então isso seria muito difícil, muito ruim para todos os servidores. Por isso, Jorge, a gente está nas ruas. Exemplo, outro ponto, a questão pensão por morte. Uma pessoa hoje que vem a falecer, ele tem um valor de 100% das pessoas que possam deixar para os seus dependentes. Com a reforma hoje, ele diminui para 50%. Ou seja, uma pessoa que morreu hoje, os seus dependentes eles iriam receber 50% do que as pessoas estariam recebendo, só seria, nesse caso, 50% e 15% por dependente. Então, são algumas situações hoje que a gente discutimos com toda a categoria, discutimos com todos os servidores, aí há uma junção, tanto do Simproja como o SISMUS, são sindicatos de servidores, como o sindicato dos auditores. Nós achamos conveniente reivindicar o governo que altere essas propostas. O governo coloca que é uma necessidade de fazer isso por causa da certificação de regulação da previdenciária. A gente sabe que não é necessário isso, porque a importância que se tem é você simplesmente aprovar 3 itens que são obrigatórios, que é exatamente o valor da alíquota de 14%, que o Jaboatão já aplica. Sim. Seria a aprovação do Instituto de Previdência Complementar e também a adequação da pensão por morte. E o que a gente está colocando, reivindicando o governo? Que ele aprove esses 3 pontos e nos conceda mais tempo para a gente poder analisar e ver também a melhor forma de ver a nossa Previdência. O governo coloca que hoje o aporte que ele coloca para a Previdência é de 101 milhões, e ele diz que em 2035 isso vai para 220 milhões, mas nós queremos colocar que a gente tem que também ver um cálculo que o município pode crescer a sua arrecadação. Se aumenta a arrecadação, há também um equilíbrio fiscal com relação à nossa Previdência. Então nós tivemos discutimos isso. Hoje nós tivemos uma atividade, Jorge, que foi em todos os gabinetes dos vereadores. Eu queria perguntar, o projeto de lei chegou na sexta-feira na Câmara de Vereadores. Eu queria saber se vocês estão conversando, dialogando com os vereadores, já que hoje é o primeiro dia útil para que os vereadores trabalhem em Jaboatão, já que os vereadores de Jaboatão só trabalham 10 dias durante o mês e hoje foi a primeira sessão do mês de agosto. Vocês têm conversado, dialogado com os vereadores do município? Veja, Jorge, hoje o projeto foi lido e na sexta-feira passada o governo fez uma reunião com todos os vereadores e foram simplesmente apresentar o projeto e dizendo que é 1000 maravilhas, que não prejudica os funcionários, os servidores. Nós hoje estivemos em todos os gabinetes entregando uma carta que a gente está intitulando Carta aos Vereadores de Jaboatão dos Guararapes. Estamos entregando a ele uma minuta onde colocamos as comparações do que é hoje e quando for aprovado essa reforma, para que eles possam fazer a reflexão e poder ou apresentar emendas ou simplesmente rejeitar o projeto. Infelizmente, até agora, a grande parte dos vereadores estão colocando que irão aprovar o projeto. Nós tivemos já desde semana passada uma reunião com o presidente da Câmara, o Adaildo da Igreja. Hoje tivemos uma reunião com ele também. E ele foi muito transparente, que o projeto, pelo que os vereadores viram, que era importante para a Previdência, e eles colocam que que possivelmente deve aprovar. Na quarta-feira terá a primeira aprovação, né? São 2 aprovações, né?
será a primeira na quarta-feira. Primeira votação na quarta-feira. Na quarta-feira agora vai ter essa aprovação. Amanhã nós estaremos fazendo um ato, como você bem colocou no início, a gente está se concentrando ali na prefeitura antiga, que hoje se concentra a Secretaria da Educação, e a gente vai se deslocar até a Câmara dos Vereadores, para fazer a pressão. Porque eu quero, veja bem, Jorge, os vereadores tiveram conhecimento desse projeto na sexta-feira. Ninguém teve conhecimento antes. E eles ouviram simplesmente a apresentação do governo e, sem escutar os servidores, eles estão dizendo que vão aprovar. Então isso não é muito bom, e para um campo democrático você precisa ouvir as partes. O que é que nós estamos reivindicando também alguns vereadores? Que eles possam criar um debate na Câmara dos Vereadores, uma audiência pública sobre essa reforma da Previdência, para que a gente possa debater, dialogar, discutir. Mas até agora, o momento, alguns vereadores estão dizendo que vão votar contra, mas o que a gente percebe é que a maioria estão com o governo. Mas aí a gente vai manter na luta. Amanhã, esse ato, a gente vai novamente pressionar aos vereadores. Nós entregamos a toda a nossa base, os e-mails, os telefones dos vereadores, para que ele possa conversar e dialogar com cada um, para que eles possam sentir que é danoso para os servidores. Nós não somos contrários que a gente possa fazer alguma reforma na perspectiva de melhorar a nossa parte financeira da Previdência, como se coloca. Mas não pode ser feito isso em cima de servidores. O que é que o governo quer? Ele quer diminuir o aporte que ele coloca para a Previdência, e quem vai complementar esse valor é exatamente os servidores. Está sendo tirado esses valores dos servidores. No momento que a gente já teve 2 anos sem ajuste salarial, e isso nos prejudica. Há um achatamento salarial. E agora o que é que acontece? Na aposentadoria de muitos terão que permanecer na ativa, porque ele sabe que se aposentar ele vai se aposentar com 60%, 70%, 85% e não com os 100%. Para ele se aposentar com 100%, vai ter que trabalhar às vezes mais 4, mais 5 anos. Verdade. Isso não é justo para os servidores que vêm contribuindo a todo momento, Jorge. Professor Ronildo, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço 101 da Cabo FM. Dizer que o espaço está aberto em qualquer programa aqui da Cabo FM. O senhor pode ligar e participar ao vivo da nossa programação. Obrigado, Jorge. Obrigado a seus ouvintes. E com certeza, quando tivermos maiores informações, nós iremos sim acionar e deixar os seus ouvintes informados sobre a reforma da Previdência. E não só isso, qualquer outro assunto de interesse dos seus ouvintes, nós iremos entrar em contato contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ronildo. O professor Ronildo, que é o presidente do Simproja de Jaboatão dos Guararapes, que falou sobre a reforma da Previdência que o prefeito Anderson Ferreira está enviando para a Câmara Municipal de Vereadores.